Capítulo 2823. Ressonância, parte 1 também funciona no chão. Outro empurrão e as pessoas dentro do vagão tiveram a impressão de andar no ar. Que ideia maravilhosa! Solos disse. Elisia e Valeron vão adorar observar a fauna aquática enquanto viajamos. Na verdade, é uma medida de segurança para verificar se há inimigos por baixo em caso de ataque, mas isso também funciona. Lita sentiu. Na velocidade que essa coisa se move, no entanto, duvido que veremos muita coisa. Só uma pergunta. Como eles vão tirar esse titã de Valeron? Camila perguntou. Você verá. Orion disse com um sorriso enorme no rosto. Sinta-se à vontade para se juntar a nós para o almoço. Mas primeiro, ele tirou do bolso vários frascos contendo um líquido amarelo denso. 2 deles eram maiores e de cor branca. Esta é a cura para a praga de Giera. Sei que vocês são despertos, mas não quero correr riscos desnecessários. Ele abriu a rolha e engoliu um. Tem certeza? Isso parece leite. Lit disse enquanto agitava a poção branca. Porque parte dele é leite. Orion respondeu. Deve facilitar a administração aos bebês. Vejo você mais tarde. Os aposentos de Kellia, a algumas carroças de distância. Os membros do corpo da Espada Branca e do Sol Vermelho estavam todos estacionados dentro de um único carro. Aqueles como os de Lit e Orion eram reservados para VIPs para evitar que as pessoas os espionassem e lhes dessem privacidade. Orion estava de posse da única cópia dos projetos dos componentes mecânicos e mágicos do localizador de caminhos, caso precisasse de reparos. Era a razão pela qual ele tinha direito a aposentos privados, já que amuletos dimensionais não funcionavam. Lit, em vez disso, era conhecido por ter muitos segredos que não estava disposto a compartilhar e Elisia precisava de segurança extra. Os detalhes do Dia do Sol Negro não eram claros para a maioria das pessoas, mas ninguém duvidava que esses eventos se repetiriam se um louco atacasse a criança. Kellia e os outros não eram apenas considerados passageiros comuns, mas como os vagões foram divididos igualmente entre os membros da expedição, o Império precisava otimizar o espaço em cada vagão para levar o maior número possível de pessoas. Isso é uma porcaria. Kellia disse, olhando ao redor. Os vagões regulares eram divididos em 5 compartimentos de cada lado. 4 deles continham 2 sofás, cada um longo o suficiente para acomodar 3 pessoas, deixando um corredor estreito entre eles. Com um clique de um botão, os sofás se transformariam em beliches, dando aos seus ocupantes seu próprio lugar para dormir, mas pouca privacidade ou espaço. O 5º compartimento era ocupado por um banheiro com apenas um vaso sanitário e uma pia que os passageiros do vagão tinham que compartilhar. Isso é realmente legal. Aaron, uma mulher soldado na faixa dos 20 e poucos anos, disse. Comparado ao meu campo de treinamento, este é um resort de luxo. O colchão é macio, o espaço é silencioso contra ronco, e o banheiro tem água encanada e um sistema de descarga. Imagine ter uma latrina e ter que lidar com o cheiro de mijo e merda o dia todo. Ela riu, a risada destacando seus dentes brancos e sua voz gentil. Acho que você está certa. Essas palavras evocaram flashes de quando Kellia ainda vivia nas favelas e tudo fedia a mijo e merda, Kellia inclusive. Droga, passei apenas um ano dentro da academia do Imperador Vermelho e já estou me tornando uma pirralha mimada. Ela estremeceu com as memórias de sua vida na rua. Qualquer lugar limpo e quente é um palácio. Os compartimentos foram divididos por gênero para que as pessoas pudessem se trocar confortavelmente e vestir o que quisessem durante a jornada. Os membros do corpo da Espada Branca usavam uma versão modificada da armadura caminhante da pele, permitindo que eles trocassem entre roupas civis e equipamentos de combate a qualquer momento. Enquanto esperava a partida, Kellia usou a acumulação para passar o tempo. Seu núcleo ainda estava verde brilhante, mas o ciano opaco estava se aproximando a cada dia. Depois disso, só preciso trabalhar meu caminho até o azul para descobrir que tipo de habilidades de linhagem eu possuo. Ela pensou com entusiasmo. Se houver dúvida, corrigiu.
Eu sei com certeza que você carrega as linhagens adormecidas de Fênix e Grifons, mas não há como dizer se chegar ao azul será o suficiente para despertá-los. Eles podem simplesmente permanecer adormecidos enquanto a verem. Seus olhos tremeram em aborrecimento. Ele não conta. Ele é o primeiro de sua espécie e ninguém sabe por que ele conseguiu despertar suas linhagens. Minha hipótese é que está relacionado ao seu lado abominação. A luta constante pela sobrevivência de suas outras forças vitais as fortaleceu ao longo do tempo. Quanto à sua irmã, o lamento demoníaco provou que há ressonância entre os membros da raça demoníaca. Ao despertar a si mesmo, Veren provavelmente influenciou o resto de sua linhagem. O Sol Vermelho respondeu. E Narshat, então? Ele é apenas uma imitação. Minha irmã deu a ele um núcleo de sangue para compensar a falta do lado abominação. É possível que quando ele chegou ao azul, Night manipulou a força vital de Narshat para que os dois núcleos se fundissem e o poder que eles liberaram criasse uma nova espécie. Dusk ponderou. Resumindo, vou precisar da sua ajuda. Correto. Kellia suspirou interiormente para não perder o ritmo da respiração. Correto. A cada respiração, ela canalizava a energia extra que seu núcleo de mana não conseguia assimilar para o cristal vermelho escondido em seu peito. Com cada onda de mana que ela criava, a força do núcleo de Kellia e a energia do mundo se infiltravam no núcleo de Dusk, corroendo o selo que Baba Yaga havia colocado sobre ele. Ele havia entendido a natureza do selo durante a Guerra dos Grifos, mas foi a Imperatriz quem encontrou uma solução. O limitador era tão forte quanto o crepúsculo e isso era aparentemente uma parede intransponível. Pelo menos até que alguém se lembrasse de que os cavaleiros não foram feitos para viver sozinhos. Eles deveriam nutrir e estimar o vínculo com seu hospedeiro. Para combinar sua força com a de seu hospedeiro até que pudessem escolher livremente ter cada um seu próprio corpo ou se fundir em algo mais, assim como Lich e Solos fizeram. O selo que Baba Yaga havia colocado no cristal de Dusk era de fato uma punição, mas também uma ferramenta de treinamento. A única maneira que ele e Kellia tinham de quebrar o selo era aprender como se tornar um e combinar suas forças. Dessa forma, a força de Dusk excederia o feitiço de Baba Yaga. Até aquele momento, Kellia e o Sol Vermelho tinham um longo caminho a percorrer. O núcleo dela era fraco e a habilidade deles de harmonizar suas essências era desleixada na melhor das hipóteses. Ao colocar tudo o que podiam, conjuravam uma única habilidade de linhagem por alguns segundos, como haviam demonstrado na sala do Alto Conselho, mas era só isso. Você vai me abandonar se eu não desenvolver nenhuma habilidade de linhagem própria? A pergunta estava meio carregada de medo de ser abandonada e meio de alívio pela ideia de ser ela mesma novamente. Depende. Você quer que eu vá embora? Dusk respondeu. Capítulo 2824. Ressonância, parte 2. O que você quer dizer? Kellia piscou tanto que Aaron lhe ofereceu um lenço para limpar seus olhos. Eu preferiria que nos separássemos, se é isso que você quer, mas só depois que eu tiver recuperado meus poderes. Claro que eu adoraria que meu hospedeiro fosse uma besta divina como um Tiamat ou um Vurdalak, mas a escolha é sua. Dusk deu de ombros, sentindo-se um pouco triste. Se você me considerar bagagem, nunca nos fundiremos e se não o fizermos, nunca mais serei inteiro. Então não vou pressioná-lo a nada, entendo. Ela ponderou. Se tivermos sucesso na fusão, mesmo que vocês não consigam despertar suas linhagens adormecidas, ainda há muito que podemos aprender um com o outro. Se vocês não veem nossas relações como mutuamente benéficas, no entanto, eu vou acabar com vocês. Prefiro ter um anfitrião regular que esteja disposto a trabalhar comigo do que lutar a cada passo do caminho. Você quer sua liberdade, mas eu também. Se nossos interesses não se alinham, não vou me sacrificar por você. Dusk disse. Obrigada. Kellia preferia um parceiro de negócios honesto a um amigo desonesto. Quando nos mudamos para encontrar Veren? Depois da partida. Quando eles estiverem entediados e nós tivermos um motivo para estarmos entediados também, eles vão acolher a companhia. Caso contrário, pareceríamos desesperados ou intrometidos.
Um passo de cada vez, garoto. Enquanto os soldados colocavam suas bagagens nos suportes abaixo dos sofás e acima da entrada, Kelly continuou respirando enquanto mexia nos controles de seu compartimento até ativar o projetor. Do lado de fora, as pessoas ainda estavam embarcando no localizador de caminhos, a fila lenta devido às verificações completas. A carga havia sido carregada com antecedência pelos guardas reais, tornando as verificações repetidas inúteis. Tudo pronto. Um guarda real vestindo as listras de um capitão levantou o braço direito e girou o dedo indicador e o dedo médio no ar. 4 soldados vestindo a armadura da Fortaleza Real assumiram uma formação quadrada na frente do localizador de caminhos, cada um deles parecendo um grifo humanoide saltitante. Energia dimensional partiu das mãos do guarda no canto inferior esquerdo, conectando-se com a de cima, depois a direita, abaixo e a esquerda para fechar o circuito. Grande Mãe Todo-Poderosa. Arun e os outros membros do corpo da Espada Branca disseram em uníssono. Esse é um portal de dobra enorme, não um passo. Kelly só conseguiu bater no joelho e assentir, quase perdendo o ritmo da respiração devido ao suspiro. Do outro lado do corredor dimensional, ela reconheceu o porto da cidade de Zalma. Ele estava localizado na borda do lado leste do reino, a milhares de quilômetros de distância da cidade de Valeron. Mesmo de dentro do trem, ela conseguia sentir o cheiro da brisa salgada vinda do oceano Arsman que separava o continente Garland de Hera. O localizador de caminhos começou a se mover, mas não houve solavanco ou tremor. Os soldados que se levantaram para olhar na frente do trem sentiram seus pés ainda firmemente enraizados no chão. Se não fosse pelas imagens vindas de fora, eles teriam acreditado que o localizador de caminhos ainda não tinha partido. As rodas de metal abaixo do trem foram levantadas e agora estavam presas nas laterais, enquanto a capa de gravidade erguia o localizador de caminhos do chão. O trem continuou acelerando, movendo-se da instalação subterrânea para o mar aberto em questão de segundos. Kelly se virou bem a tempo de ver um segundo esquadrão de 4 homens da Guarda Real do outro lado do portal, fechando assim que o último vagão cruzou. No momento em que o localizador de caminhos se moveu do solo sólido para a água, a estrutura sacudiu e agitou. Aqueles que ainda estavam de pé caíram de bunda no chão, em seus assentos ou em seus companheiros de viagem, dependendo de qual estava mais perto. Lith não havia projetado trens para voar, apenas para flutuar. A bainha de gravidade precisava estabelecer um equilíbrio perfeito com o mar, o que levou o núcleo de energia a várias tentativas, já que cada vagão pesava de forma diferente e exigia ajuste individual. Depois disso, o giroestabilizador faria o resto, garantindo que os passageiros não sentissem mais desconforto durante a viagem. O localizador de caminhos manteve seu ritmo constante, sem acelerar mais até que um núcleo de poder ajustou a saída de seus encantamentos e encontrou a combinação que lhe permitiu prosseguir com segurança. Uau! Kila sentiu o tremor sob seus pés diminuir a ponto de restar apenas um estrondo baixo. Uau, de fato! Orion sentiu-se orgulhoso e invejoso dos frutos de seu próprio trabalho. Orgulhoso porque ele havia contribuído para criá-lo e transformar os projetos de Lith em realidade. Inveja porque ainda eram os projetos de Lith. Agora é melhor você se sentar. Por quê? Ora. O localizador de caminhos passou da velocidade de galope para dezenas de quilômetros por hora e depois centenas. Mais uma vez, os vários sistemas precisaram de tempo para encontrar o equilíbrio perfeito necessário para neutralizar os efeitos do aumento da energia cinética e da agitação violenta do oceano sobre os passageiros. Kila voou até Orion, que a pegou em flagrante. Isso traz muitas lembranças. Ele a abraçou, picando seu rosto ao roçar sua bochecha com sua barba. Pai, eu não sou mais uma criança. Eu sou uma mulher casada. Ela disse, grata por não haver mais ninguém no compartimento deles, além de Freya. Orion rosnou ao pensar em Murok e não a soltou até que tudo se acalmasse. Eu? Freya perguntou, com os braços abertos. Orion esperava zombaria por sua rotina de pai autoritário, não ciúmes. Meus bebês. Ele a abraçou, levantando Freya do chão como se ela fosse apenas uma criança.
Não vou deixar nada de ruim acontecer com você. De novo, não. Não se preocupe, pai. Não vamos a lugar nenhum. Ela acariciou os ombros dele, sabendo quanto a morte de Gloria ainda o machucava. Isso foi muito melhor do que eu esperava, disse Lilith, meio orgulhoso e meio irritado. Orgulho porque era uma criação sua, irritação porque Orion a havia levado além das expectativas de Lilith. Não seja um rabugento. Solos o repreendeu. Nós forgemasterizamos o núcleo de poder até a última runa. Podemos ter subestimado sua destreza, mas Orion não poderia ter feito nada se o núcleo de poder já não fosse capaz de tais feitos. Tudo bem. Ele resmungou. Ele é sempre assim quando algo dá certo. Camila ficou pasma. Você não sabe nem metade. Solo suspirou. Lilith não pertence à tribo do copo meio vazio. Ele é o chefe da tribo quem bebeu metade da minha água enquanto eu não estava olhando. Um nível totalmente novo de reclamação. Camila riu. Não tendo contraponto válido, Lilith os ignorou e se concentrou nos bebês. Ele sabia que eles sentiriam desconforto, então ele manteve Ezia e Valeron flutuando no ar para impedi-los de vomitar e chorar de medo. Venha até o papai e defenda-o das moças malvadas. Lilith fez beicinho e Ezia e Valeron rapidamente seguiram o exemplo. Eles não tinham ideia da ofensa que ele havia sofrido, mas mesmo assim ficaram indignados. Deuses, eles são tão fofos. Solos riu muito. Quando eles estão tão perto, é difícil entender quem é o bebê maior. Bah. Ezia apontou seu pequeno dedo para Solos. Bah. Bah. Mal? Eu sou a pessoa má? Solos ficou pasma. Continua no próximo vídeo.